Então, a próxima aparição é uma aparição que Jesus faz a 10 dos discípulos. Tá? Dentre os 11, Jesus apareceu a 10. Não estava presente nessa aparição o Tomé. Tomé não estava presente. Então, a quinta aparição de Jesus está em João, capítulo 20 ainda, do 19 ao 24. João, capítulo 20, do versículo 19 ao 24. Bom, está escrito assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Os 10 discípulos estavam reunidos com medo dos judeus, as portas fechadas, e Jesus entrou naquele lugar de maneira milagrosa e disse assim: paz seja convosco. E aí, essa é a aparição de Jesus. O Tomé não estava presente nessa ocasião, mas depois ele chega, e aí a gente tem essa aparição registrada por Marcos aqui no 14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntos, e lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração. Marcos 16, 14. Essa aparição aos 11 discípulos está registrada aqui também em João, no capítulo 20, do versículo 25 ao versículo 29. João 20, 25 diz assim: e disse-lhes, pois, os seus discípulos, disse a Tomé, não é? Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe, ou seja, Tomé falou: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, que foi furado de uma lança, de maneira nenhuma o crerei. Os 10 discípulos testemunhando que Jesus havia ressuscitado e havia aparecido aos 10, e Tomé disse assim: não creio. Versículo 26. E 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse: paz do Senhor, paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui, Tomé, o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe aqui do meu lado. Não sejas incrédulo, Tomé, mas seja crente. Acredite, eu ressuscitei. Tomé respondendo disse: Senhor meu e Deus meu. Olha a maneira como Tomé se quebranta diante do ressuscitado. Que pergunta, ou quais perguntas Tomé poderia fazer a Jesus naquele momento? Diante das mãos furadas, diante do lado furado de Jesus, diante daquela visão, e Jesus conversava com eles, Jesus comeu com eles. Jesus havia ressuscitado. E não havia como negar essa verdade, era incontestável a verdade. Jesus ressuscitou e apareceu aos seus discípulos. E Marcos registrou isso aqui no versículo 14. Essa aparição de Jesus depois de ter ressuscitado. Há outras aparições de Jesus. A Bíblia nos mostra que no capítulo 21, Jesus apareceu pela 7ª vez aos seus discípulos. Capítulo 21 do Evangelho de João, os discípulos estão na beira do mar, pescando, ou estão na beira do mar, depois de terem pescado a noite inteira, à semelhança do que aconteceu quando Jesus os viu e chamou-os para serem seus discípulos. Lucas capítulo 5 registra isso.
E aí, depois da ressurreição, depois da aparição de Jesus, os discípulos estão fazendo o quê? Pescando. É como se na mente deles a realidade fosse a seguinte: Jesus morreu, ressuscitou, nos apareceu, mas e agora? Fazer o quê? Pedro disse assim: vou pescar. Os outros disseram: vou também. Só que Jesus havia ressuscitado e aparecido a eles, não para que eles voltassem para a vida deles normal, a vida que eles tinham antes de Cristo aparecer para eles, lá no Mar da Galileia. E aí Jesus aparece novamente e começa a redirecionar a vida dos discípulos, dizendo assim: não chamei vocês para serem pescador de peixes, não. Lembrem-se, chamei vocês para pescarem almas, para que através da vida de vocês almas fossem alcançadas pelo Evangelho. E Jesus começa a redirecionar esses homens, e João registra isso no capítulo 21, quando ele aparece a 7 dos discípulos. A palavra do Senhor diz no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 6, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse que Jesus apareceu a mais de 500 pessoas. Neste mesmo capítulo 15, no versículo seguinte, diz que Jesus apareceu a Tiago também, é a 9ª aparição registrada aqui. Capítulo 28 do Evangelho de Mateus, Jesus aparece novamente aos 11 discípulos e faz uma comissão. Essa aparição também está registrada aqui no Evangelho de Marcos. Quando Jesus aparece, diz assim, versículo Marcos 16:15, essa é a 10ª aparição aos discípulos. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É interessante essa comissão que Jesus faz depois da sua aparição. Jesus não está dizendo que eles deveriam ficar simplesmente em Jerusalém e pregar em Jerusalém o evangelho. Jesus está dizendo assim: por todo o mundo, em todos os lugares, por todas as nações, espalhem-se. Vocês devem pregar o evangelho, claro, isso depois de vocês receberem a efusão do Espírito Santo. Vocês vão receber a virtude do Espírito Santo, mas calma. Depois de receber essa efusão, vocês vão por todo mundo e pregar o evangelho. Veja que o verbo empregado aqui no versículo 15 é um verbo que na língua portuguesa está no imperativo. Ide. Vocês devem ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Em Mateus, quando Mateus faz o registro aqui, ele diz: ide e fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos escreveu, no versículo 16, que esse evangelho deveria ser pregado e que quem cresce e fosse batizado seria salvo, mas que a não crença daqueles que ouvissem o evangelho seria para eles a condenação das suas vidas. Quando Jesus comissionou os discípulos aqui, ele não disse que eles deveriam ter discriminação com relação a quem eles deveriam pregar. Não, ele disse assim: pregue a todas as pessoas. Façam discípulos em todos os lugares. Anunciem o evangelho. Foi para isso que eu vim à terra. Foi para isso que meu Pai me enviou. Foi para isso que eu morri. Essa é a causa da minha ressurreição. Preguem o evangelho. Bendito seja o nome de Jesus. E estes sinais, olha a promessa de Jesus. Jesus prometeu que estaria com eles. Mateus registrou isso. Mateus 28 e 20. Na segunda parte do versículo, Jesus diz assim: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E aí Jesus disse, os sinais, versículo 17 de Marcos 16, os sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas.
pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Estes sinais seguirão os que crerem. Vocês vão pregar, as pessoas vão crer. E essas pessoas que crerem na pregação do Evangelho, a partir daquilo que vocês estiverem a dizer, estas pessoas terão poder também e vão fazer sinais. Vão fazer sinais em meu nome. Bendito seja o nome de Jesus. Jesus apareceu pela 11ª vez aos seus discípulos, ou pela última vez corporealmente falando aos seus discípulos, está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do capítulo 1. Talvez tenha aparecido na tela de vocês aí o capítulo 4, mas é capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 1 a 8. Quando Jesus aparece, fala com eles e é assunto aos céus. A gente vai ver essa assunção, mas antes eu quero dizer a vocês o seguinte: da 11ª aparição de Jesus, quando ele faz a comissão dos apóstolos e ele envia os apóstolos, nessa comissão ele dá uma lição aos seus discípulos. E ele diz assim: olha, vocês não creram naquilo que eu disse. Vocês não creram que tudo o que estava escrito ao meu respeito lá no Antigo Testamento era verdade. Olha o que Jesus disse, versículo 44 do capítulo 24 do Evangelho de Lucas. São essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Jesus disse que as palavras que estavam escritas sobre ele, na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos, deveria se cumprir. À risca, e se cumpriram à risca. Há mais de uma dezena de coisas que estão registradas no Antigo Testamento e que se cumprem quando Jesus está pendurado lá na cruz. Mais de uma dezena de coisas. Estava profetizado que ele seria crucificado no madeiro. Estava profetizado que ele seria rejeitado pelos seus amigos. Estava registrado que ele seria crucificado entre pecadores. Estava registrado que ele estaria desfigurado naquele momento, como está escrito no capítulo 53 do profeta Isaías. Estava registrado que haveria escuridão naquele momento, que o sol se escureceria ao meio-dia. Tudo isso estava registrado. A morte dele estava registrada. A ressurreição dele estava registrada. Todas as coisas que aconteceram desde o nascimento até a morte e a ressurreição de Cristo estava registrado. Está registrado no Antigo Testamento. Homens que não tinham sombra de conhecer a Cristo. Homens que falaram isso 1.400 anos antes do nascimento de Cristo. 400 anos antes do nascimento de Cristo, 600 anos antes do nascimento de Cristo. E tudo se cumpriu à risca nele. Como seria possível fazer o sol se esconder ao meio-dia? Como seria possível alguém tentar manipular isso? Como seria possível alguém tentar manipular a ressurreição de alguém? Seria impossível. Tudo se cumpriu como dele estava profetizado. E esse Senhor que esteve conosco, esteve entre nós, entre os homens, profetizou, usou 2 anjos para profetizar uma coisa que é maravilhosa, a gente não pode fechar os olhos para isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. A Bíblia nos mostra aqui no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos
que Jesus está conversando com os seus amigos. No versículo 8 ele diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Versículo 9, Atos 1:9, leia comigo. E quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando eles, os apóstolos, olhando para cima, olhando para o céu, enquanto ele subia, eis que junto deles puseram-se 2 varões vestidos de branco, os quais disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Os anjos estavam ratificando uma promessa que Jesus tinha feito. Do mesmo jeito que ele foi, ele voltaria. O apóstolo Paulo escreveu: se nós esperarmos em Cristo, só nessa vida somos os mais miseráveis dos homens. Esta vida aqui é apenas uma passagem. Uma passagem para um outro lugar, para o céu. O Jesus que subiu vai voltar. Vai voltar para nos buscar, para nos fazer estar com Ele. Essa promessa Ele nos fez. E João registrou na sua primeira carta, no capítulo 3, e uma promessa Ele nos fez: a vida eterna. A vida eterna está profetizada desde o Antigo Testamento. Foi ratificada por Cristo, ratificada pelos apóstolos. Homens que receberam de Cristo uma missão. A missão de falar à humanidade as coisas que Jesus tinha feito, como o Evangelho estava encarnado na pessoa de Jesus. A sua assunção e o seu retorno para nos buscar. Essa esperança deve estar sempre firme no nosso coração. A causa da vinda de Cristo, a causa do cumprimento de tudo aquilo que Deus havia usado os homens no Antigo Testamento para produzir, para falar. A causa de tudo isso que se cumpriu em Cristo foi você. Tudo isso que aconteceu, todo esse plano arquitetado no céu, foi para que você pudesse ter vida eterna. Só Jesus, só o nosso Cristo, te pode garantir a vida eterna. Hoje, como Marcos 16:19 registrou, Ele está sentado à direita de Deus, Ele intercede por nós. Os discípulos, depois de terem recebido a comissão, foram e pregaram o Evangelho de Cristo. E por causa da pregação deles, nós estamos aqui. Nós somos cristãos. Nós somos lavados e remidos pelo sangue daquele que foi crucificado na cruz, que morreu
e inequivocamente ressuscitou. Apareceu a Maria Madalena, apareceu novamente a Maria Madalena e a outras mulheres, a Pedro, aos 2 discípulos no caminho de Emaús, aos 10 discípulos, a 10 dos 11 discípulos, depois aos 11, depois a 7 discípulos, depois apareceu a mais de 500 pessoas. Depois ficou aparecendo e aparecendo e aparecendo e fazendo muitas coisas ainda aqui na terra. Depois apareceu em particular a Tiago, isso está registrado, ao seu irmão, ao Tiago. Depois apareceu novamente aos discípulos e os comissionou. Depois apareceu e subiu para o céu. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Esse é o Evangelho. Jesus está vivo, venceu a morte. E não há inimigo que possa deter a nossa fé. Nada. O apóstolo Paulo escreveu: nada que possa acontecer servirá para nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus abençoe a tua vida. Foi um grande prazer ter estudado junto com você este Evangelho, o Evangelho de Marcos. Deus te abençoe.